A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Aqui em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, o Senhor Jesus diz assim para as pessoas que estavam ali ouvindo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O caminho da salvação eterna, que não é um caminho e que não é uma porta. O caminho da salvação eterna que não é a BR-101, 386, 040 ou qualquer outra estrada que você porventura conheça. O caminho da salvação eterna, que não é nenhum caminho e que não é nenhuma porta, mas que é uma pessoa, que é alguém. Mas que no texto desta noite, Deus, na pessoa do próprio Filho, o Senhor Jesus, decidiu falar conosco, usando algo que é do nosso cotidiano, que nós conhecemos e que nós experimentamos a cada instante. Na sua casa há várias portas,
sendo que uma das principais, certamente, é a porta que dá acesso. É a porta de entrada e é a porta de saída. E você, praticamente todos os dias, caminha por ruas, por estradas, seja vielas, seja grandes estradas, BRs, no nosso caso o Brasil. Jesus, para falar com aquelas pessoas tão comuns, pessoas tão simples, para falar com algumas pessoas talvez analfabetas, pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, tão humildes que não sabiam ler, que não sabiam escrever, numa comunidade tão carente, tão pobre, Jesus usa de uma ilustração que qualquer pessoa era capaz de compreender, qualquer criança. Era acessível a qualquer junior, a qualquer adolescente, a qualquer jovem, a qualquer adulto, a qualquer ancião. Jesus falando sobre o caminho da eternidade, Jesus falando sobre o caminho da salvação, Jesus falando sobre a eternidade da alma no céu. Ele usa uma ilustração simples, 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 como a mensagem do Evangelho é simples. E, portanto, loucura para aqueles que se acham extremamente inteligentes, sábios, donos do conhecimento. E consideram uma loucura esta mensagem tão simples do Evangelho. Queridos, nós encontramos aqui o Senhor Jesus pregando o famosíssimo Sermão da Montanha. Jesus estava reunido com seus discípulos e uma multidão o seguia, justamente porque as pessoas estavam impressionadas com a maneira extraordinária que Jesus falava sobre Deus, o modo como ele falava sobre o céu, a maneira como ele explicava para as pessoas sobre a vida, o modo como ele lia e interpretava e aplicava cada página das Escrituras Sagradas. As pessoas começaram a seguir Jesus, porque perceberam que ele pregava com uma autoridade diferente de todos os outros mestres, de todos os outros sacerdotes, de todos os outros levitas, de todos os outros líderes religiosos que eles conheciam ou ouviram falar. E Jesus naturalmente tinha esta intenção, ele queria que as pessoas ouvissem, e foi exatamente com este propósito que ele veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para que as pessoas ouvissem a sua voz, e que a sua voz fosse exatamente a voz de Deus à humanidade. Jesus aproveita aquele momento, aquela oportunidade. O Sermão do Monte, que foi com certeza a mais completa e maravilhosa mensagem que o mundo inteiro já recebeu da parte de Deus. Uma pregação do próprio Senhor Jesus. Uma mensagem que ele tratou de praticamente todos os temas e que ele apresentou o desejo do coração de Deus para a nossa vida, tanto individual quanto a nossa vida coletiva. Falou sobre os relacionamentos interpessoais, falou sobre a igreja, falou sobre Deus o Pai, falou sobre si mesmo, falou sobre os valores eternos, falou sobre a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, as leis, os estatutos, as ordenanças das Escrituras Sagradas, e não apenas conhecermos, mas colocarmos cada uma delas em prática para abençoar a nossa própria vida. Porque engana-se aquele que pensa que, ao dar ouvidos a Deus, de alguma forma estaria, entre aspas, abençoando o Senhor. Quem precisa ouvir esta voz, quem precisa ouvir essa palavra, quem precisa compreender essa mensagem e quem precisa colocá-la em prática somos nós, eu e você. Uma mensagem completa, uma mensagem perfeita, uma mensagem celestial, uma mensagem que é tudo para todos. Conheça o Sermão do Monte e você conhecerá a Bíblia. Conheça as palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha e você conhecerá na sua inteireza aquilo que Deus deseja para a sua existência.
E nesse momento em que o Senhor Jesus está terminando a mensagem, ele está concluindo, ele está chegando ao final do Sermão do Monte, ele apresenta aos seus ouvintes o verdadeiro, único caminho para a eternidade da alma no céu. E aqui neste ponto, bem no finalzinho da sua pregação, o Senhor Jesus torna o Sermão do Monte, como já disse há pouco, uma das mensagens evangelísticas mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo, de um modo muito simples, pois ele falava a pessoas comuns, do povo, gente ainda iletrada, sem diplomas, que não sabiam ler ou escrever. Mas o Senhor Jesus apresenta o verdadeiro, único caminho da alma para a eternidade. E assim como o Sermão do Monte é uma espécie de lei do Senhor Jesus Cristo, similar à lei de Deus entregue a Moisés no Antigo Testamento, o Sermão do Monte também é uma mensagem da maravilhosa graça de Deus, pois é um convite a mim e a você, um convite irresistível, um convite que nós não podemos recusar. A salvação, como afirmamos aqui domingo passado à noite, que é uma decisão que você precisa tomar, uma escolha que você precisa fazer, e que é definitiva, com implicações contínuas e consequências eternas. Uma escolha que você precisa fazer, uma decisão que você precisa fazer e que vai acompanhar você não apenas pelos próximos dias, semanas, meses e anos da sua história, da sua existência, da sua vida aqui na terra, mas uma decisão, uma escolha que acompanhará você para todo sempre, para a eternidade. Se você escolher Cristo, se você decidir por Cristo, isso levará você para o céu e é eterno. Se você escolher ou decidir dizer não a Jesus e rejeitar o seu convite, também será uma decisão importantíssima com implicações eternas, porque a Bíblia diz, e eu creio, que quando alguém morre neste mundo sem Jesus, a sua alma continua vivendo eternamente. Todavia, no inferno. Eu vejo aqui o Senhor Jesus fazendo uma exigência. Pode parecer estranho, né? Parece que Jesus está fazendo uma pressão. Parece que Jesus está fazendo uma cobrança. Mas o fato é que Jesus está falando sobre um assunto urgente. O fato é que o Senhor Jesus está falando sobre um assunto urgente, que precisa de uma decisão urgente, que precisa de uma escolha que seja feita com urgência, porque nós estamos falando sobre vida e morte. E não há nada maior, nada mais importante, nada mais precioso, nada mais valioso do que a vida e do que a morte. Ainda estávamos no congresso quando o telefone tocou e do outro lado alguém dizia: pastor, minha ligação é para informar do falecimento do meu pai. Um senhor que já há alguns anos lutava contra algumas enfermidades, tudo agravado pela sua idade avançada. Mas também no mesmo dia, na quinta-feira à tarde, nós também soubemos do falecimento de um garoto com apenas 10 anos de idade. Seja um senhor, um ancião, seja um jovem, um adulto, um adolescente, um junior, uma criança, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, com muito ou com pouco peso, não importa. E o Senhor Jesus então faz um apelo, um convite, que nos parece, numa primeira leitura, uma exigência, usando uma expressão bem jovem, quase uma forçação de barra. Jesus pressiona aquelas pessoas que estão ouvindo.
E a exigência dele é por uma decisão, uma posição. Vocês precisam tomar uma posição, vocês precisam fazer uma escolha. Claro que Jesus está falando com amor, claro que Jesus está falando com graça, claro que Jesus está falando com compaixão e misericórdia, claro. Mas Jesus não queria que aquelas pessoas saíssem dali tendo a falsa percepção, a falsa impressão de que o assunto era de menor importância. Não era tão sério, tão grave assim. Até porque, queridos, não há outra alternativa. Todos nós temos que tomar uma decisão. Todos nós temos que escolher. Mesmo quando você diz não, você tomou uma decisão, você fez uma escolha. E eu aprendi isso há muitos anos, quando ainda era bem criança. Uma vez, numa série de conferências em nossa igreja, lá no interior de Minas Gerais, ao final da mensagem, o pastor disse exatamente isso. Hoje, todos que aqui estão vão tomar uma decisão. E a princípio eu pensei comigo, que presunção desse pastor, né? Ele está achando que prega muito bem, todos hoje tomarão uma decisão. E eu fiquei com isso na minha mente, fiquei intrigado com aquela afirmativa dele. E então ele explicou isso. Todos hoje aqui vão tomar uma decisão. Alguns dirão sim e outros dirão não. Alguns, hoje à noite aqui, tomarão a decisão de seguir a Cristo. E outros tomarão a decisão de continuar seguindo a si mesmos, ou ao mundo, ou às coisas dessa vida. Mas seja como for, todos serão confrontados e todos tomarão uma decisão. Sendo assim, concluindo o Sermão do Monte, e todas aquelas coisas, aqueles ensinos e mensagens maravilhosas, o Senhor Jesus diz: cada um precisa fazer a sua decisão diante destas verdades. Ou agora você vai seguir pelo caminho fácil do mundo, ou vai seguir pelo caminho apertado da salvação. E no texto que nós lemos hoje aqui no Evangelho de Mateus, Jesus diz sobre a existência de duas portas e sobre a existência de dois caminhos. Ele fala de uma porta que é muito larga e de uma porta que é estreita. E ele fala de um caminho que é bem largo e de um outro caminho que é bem estreito. E esta porta larga está intimamente ligada com o caminho largo, e esta porta estreita está diretamente ligada com o caminho estreito. São dois destinos: a vida eterna ou a morte eterna. Ou a vida ou a destruição. E nesse texto Jesus começa falando sobre uma porta larga, uma porta espaçosa, uma porta grande. Jesus está falando sobre a vida fácil que o mundo oferece. Jesus está falando sobre esta vida, que é, na verdade, uma vida de perdição, de condenação. É uma porta grande, fácil de ser acessada, fácil de ser transportada. É a porta do inferno. E eu gostaria de chamar a porta larga nesta noite de a porta da festa. E é por isso que eu coloquei essa imagem aí, para você imaginar um grupo de pessoas numa festa. Mas essa não é uma festa de crente. Essa não é uma festa de salvos. Essa não é uma festa de remidos. A ideia dessa imagem é de uma festa, onde a vida é uma festa, uma contínua celebração, uma comemoração, porque é uma porta fácil, uma porta cheia de regalias, cheia de prazeres, e portanto uma porta cheia de mentiras, cheia de falsidades, cheia de heresias, e consigo também uma porta cheia de indecências, de promiscuidade e de toda sorte de pecados, de maldade, de violência. Uma porta onde não há arrependimento, uma porta onde não há transformação de vidas, uma porta onde não há Jesus, uma porta onde não há santidade. É uma porta aberta,
É uma porta muito democrática, onde todos podem ser aquilo que querem ser e podem fazer aquilo que querem fazer. Esta é a porta do mundo. E Jesus vai dizer, olha, essa porta é muito grande, ela é muito larga, ela é muito espaçosa, porque uma multidão passa por esta porta. Uma multidão que já passou, que está passando e que vai passar por essa porta, porque esta é a porta que conduz à perdição eterna, esta é a porta do inferno. Uma porta para aqueles que não querem seguir o Senhor Jesus Cristo. Uma porta para aqueles que não querem conhecer a palavra de Deus e muito menos obedecer a palavra de Deus. Uma porta para aqueles que abominam os mandamentos do Senhor, as leis, as ordenanças do Senhor. Mas há uma outra porta. É uma porta pequena, é uma porta estreita, é uma porta apertada, é uma porta menor. Passarão por elas, estão passando e já passaram poucas pessoas. A porta estreita é a porta do céu. E alguns já disseram que é tão estreita que só é possível passar por ela de joelhos. Interessante. Uma porta tão apertada, tão pequena, tão difícil, que só é possível passar por ela se ajoelhando, se dobrando, se quebrando. Só é possível passar por ela em lágrimas. Só é possível passar por ela de modo humilde. Só é possível passar por ela após quebrar o orgulho, quebrar a prepotência, quebrar a vaidade. Por isso, ela é uma porta apertada, é uma porta estreita. E Jesus expressa com grande seriedade e urgência e usa o tempo verbal imperativo e diz: entrai pela porta estreita. É necessário, é mister, é urgente, é indispensável que você entre por esta porta, a porta estreita. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus também declarou: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Aquilo que disse no início, na introdução, não é uma estrada. O caminho não é uma rua. A porta não é uma porta como nós conhecemos. Mas o caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. A porta é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele disse, abre aspas, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta pequena, Jesus é a porta apertada, Jesus é a porta estreita. Porque essa porta tem a ver com o reconhecimento dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Essa porta tem a ver com arrependimento. Essa porta tem a ver com a transformação da nossa vida. Essa porta tem a ver com mudanças de hábitos. Essa porta tem a ver com estar de joelhos e em lágrimas diante da cruz do Senhor Jesus. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Você pode erguer a tua voz e cantar? O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade.
O céu, diga. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Nos dobramos ao Senhor. Cristo Rei veio. Senhor, leva-nos em tuas mãos, Pai. Diga, leva-nos em tuas mãos pela